Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Mulher, Mulher Pode. Aqui é um canal onde a gente vai falar sobre o climatério, sobre a perimenopausa e a menopausa. A gente traz muito conteúdo com leveza e muita base científica. E no episódio de hoje, vamos conversar com a doutora Juliana Luzvarg, que é cirurgia plástica, especialista em cirurgias corporais. Isso, foi um Bem-vinda, prazer. Ju. Obrigada, prazer estar aqui. Ô Ju, me fala uma coisa. Eu acredito que 90% do seu público, né, que chega no cirurgião plástico, são as mulheres. Olha, hoje eu acho que 99%, aí tem aquele 1% que tá crescendo, sabe? Os homens, eles começaram a procurar, mas, assim, disparado, mulher e mãe. E mãe? E mãe, essa é a maior procura. E qual que é a principal queixa, assim? Com que idade elas chegam no seu consultório pra falar sobre isso? Ainda tem uma fase ali entre os 20 e 30 anos em que a mulher começa ali a ter filho. Mas cada vez mais a gente tem visto gestações mais tardias. Então esse público também vem procurando de uma forma um pouco mais tardia. Ali pelos 35 até 40, essa é a maior procura. É um período em que o neném, ela tem um foco muito grande no neném, né? Então ela não consegue se ver muito, o que ela vê ela não gosta, ela não se enxerga mais no espelho, mas ela também não tem tempo. O neném tá ali demandando, e mama, depois ele anda, depois ele cai, depois ele fala. Então são muitas novidades. Eu falo que ela começa a se olhar de novo com o neném ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos. E aí que ela vem procurar o cirurgião plástico pra melhorar, né? Porque o que ela vê, ela não gosta, mas ela tampa e segue vida. Aí o neném começa a crescer, não demanda tanto, e aí ela começa a se olhar de novo. E aí ela percebe que a relação com o marido já tá totalmente conturbada, que a autoestima dela já tá totalmente abalada e o relacionamento em si tá todo desorganizado. Ontem foi muito legal porque eu tive uma paciente que operou uma cirurgia mamária. E ela falou, Juliana, você não tem noção o quanto isso impactou no meu casamento. Aí eu falei, mas você sabe que é por sua conta, né? O problema nunca foi ele. O problema era você que não confiava em você mesma. Via algo que não gostava e aí tava sempre nervosa com o mundo, com a família. Isso abalou tudo. Ela falou, nossa, se eu soubesse o quanto isso impactaria na minha vida, eu já teria feito muito antes. Porque meu relacionamento melhorou. Relacionamento com meu filho, da minha família. Hoje a gente se dá muito bem. Oh, que lindo. E um relacionamento com ela mesmo, né? É isso. Uma das coisas que a gente conversa muito aqui é sobre o acolhimento, o autoacolhimento, né? A mulher ser mais carinhosa com ela mesma, né? Hoje, nessa temporada, a gente tá falando sobre climatério e menopausa, né? Então, eu imagino que com a maternidade chegando mais tardiamente, e essa necessidade de reencontro acontecendo lá dentro do teu consultório, a gente tá falando de um público 40 a mais, né? Com certeza. Agora que você falando isso, eu fiz esse link, né? Que realmente, né, é uma fase em que a gente passa por uma transformação muito grande. A gente começa a olhar e precisa começar a olhar mais pra dentro, né, do que pra fora. Os nossos hormônios estão fazendo a gente olhar mais pra dentro do que pra fora. Porque dos 20 aos 35, nosso olhar tá muito mais voltado pra fora. Depois a gente começa nessa evolução. E aí, que bonito de ver que essas mulheres muitas vezes se dão conta, ou então… ou quando vão te procurar, ou lá dentro da consulta com você. E você consegue ajudar a devolver elas pra elas mesmas, né? Eu falo que eu queria ter uma câmera pra poder filmar essa paciente do primeiro dia para o dia que ela tem alta. Porque a mudança de autoestima, de comportamento é absurda. A paciente chega assim, ó. Ela chega assim, sempre se encolhendo, porque a mama incomoda e ela não quer mostrar mais a mama, o abdômen incomoda, então ela tá com roupa solta. E o comportamento dela é totalmente diferente. Quando ela sai, é um poder, é uma coisa absurda. Ou elas vêm assim com um cropped, uma blusa mais justinha, uma saia mais justinha, uma calça. Doutora, nunca mais eu usei uma calça assim, porque meu abdômen ficava marcando. Então isso é muito gostoso. Eu falo que não tem dinheiro que pague a autoestima de volta, a confiança. Sim. É muito legal. O exterior combinar com o interior de volta, né? Com certeza. Porque eu acho que a mulher precisa se sentir confiante e segura, sabe? Pra ela fazer tudo na vida. Desde a parte de conquistas dela, família, trabalho, tudo, assim. Eu acho que a mulher, ela precisa confiar no que ela faz. E isso tem muito a ver com o que ela é fisicamente, né? Então, eu acho que é um conjunto. E uma das coisas que eu queria pontuar é que com o evoluir, né, dessas gestações mais tardias,
a mulher ela já passa por algumas mudanças físicas. Então, oscilações de peso, o envelhecimento. E aí Que é próprio do passar do tempo. Exato. E ela vai passar por essa transformação junto com a maternidade e depois uma perimenopausa que já vem na sequência. junto. Num curto período de tempo. E aí elas ficam malucas. Porque vem a perda estética que ela sempre teve, né? O colágeno firminho, a pele durinha, não sei o quê. Aí vem com a mudança hormonal. E aí vem uma gestação que vem com a mudança física. E logo depois, de novo, uma nova mudança hormonal que já tá bem pertinho ali da menopausa. Então, elas ficam muito malucas. E os maridos, a preocupação é, meu Deus, ela não vai parar nunca. Porque ela fez agora o abdômen, mas ela já tá pensando na mama. Daqui a pouco é o rosto. E aí depois volta ao abdômen. Então, assim, eles falam, meu Deus, isso aqui não para nunca. Porque eu tenho pacientes que são recorrentes, né? Mas é isso que talvez os homens não entendam. E quando a gente senta numa roda de conversa com as mulheres, a gente tem um olhar muito mais fácil para isso. Quando você falou, logo no começo que você falou sobre as mulheres com os 20 e poucos, 30, aí tem a maternidade. É quando, como a gente fala, é a segunda alteração hormonal da mulher, né? A primeira é a menarca, que quando menstrua, a mocinha menstrua. E aí tem uma mudança do corpo, muitas vezes elas não se encontram dentro delas. Aí tem aquela menina que não tem mama, e a amiguinha já tem mama. Aí tem uma que tem muito, e aí se esconde. Então isso já mostra como a estética vem. E acredito que também chegam umas fases ali dos 20 e poucos, que muitas procuram ou levadas pela mãe, né? Por algum desconforto. E aí você tem a maternidade, que realmente é uma mudança gigantesca no nosso corpo. Porque a gente fala assim que, por exemplo, eu engordei 8 quilos na minha gravidez. Foi super tranquila. Sei lá, minha filha, depois que nasceu, 3 meses já tinha voltado. Mas meu quadril não era mais o mesmo. A minha perda muscular foi muito grande. Eu fiquei ativa até 36 semanas. Eu fazia academia todos os dias. Só que assim… Universo novo. Exato. E tem uma perda, né? Você perde massa magra porque você tá ali amamentando, você tá sendo consumida, os seus hormônios todo bagunçado, você não dorme. E aí, acabou, né? Você vê essa parte. Depois tem o climatério. Então, todas as horas ali, os hormônios mostrando no nosso corpo, refletindo no nosso corpo e nessa desconexão de quem eu sou e quem eu vou ser. E é isso, e os homens não entendem. Muitas vezes eles não entendem. Eles são parceiros no sentido de, vou acompanhar vou ouvir. Mas a grande maioria, 90% fala, não, eu não apoio. Se ela quiser fazer, tudo bem. Eu acho que não precisa, na verdade. Não é uma questão de apoio. Às vezes é uma questão de achar que não precisa. Eu amo ela assim, eu conheci ela assim, pra mim ela é maravilhosa, tá tudo bem. Eu falo, mas você não tem ideia do que é ela se sentir bem. Ela se sentir bem reflete em toda a sua vida. Não tem coisa pior do que uma mulher chegar no guarda-roupa e não encontrar a roupa. Ela tem um evento, ela tem um momento que ela precisa sair de casa e aí ela começa a transformar um ambiente tudo contaminado, assim. Porque não acha roupa e ela começa a reclamar, é uma reclamação atrás da outra. E aquilo se transforma. Quando eles saem, eles já estão irritados. Porque ela não encontrou a roupa e ela tá indo emburrada. Porque ela nem queria ir mais. Ela perdeu. Você não tem ideia do que é consumir, assim, essa energia no ambiente. Eu falo, você não tem noção o quanto vai mudar a sua vida se a dela mudar. Então, é isso, é um reflexo. Muitas vezes eles não entendem. Eles só entendem depois desse processo finalizado. Falam, nossa, doutora, eu estimulo pra que ela faça, sabe? Faz, porque você não tem noção como melhorou lá em casa. Não, mas eu falo assim, você não tem ideia. Você foi contando, não é que eu não tive ideia. Eu fui vendo, fazendo isso comigo mesma. Passou um filme. Não, é importante a gente desmistificar essa questão da cirurgia plástica, né? Porque tem muito preconceito. Muito. Né? De vai ficar plastificada. Não, cirurgia bem feita, vai resgatar a autoestima, né? Aquilo que eu falei, vai retomar, né? O exterior combinar com o interior, né? E é importante a gente desmistificar isso. Eu acho que esse é o maior dos medos, assim, do homem. É a mulher ficar exagerada, chamar muita atenção. Porque muitas das mulheres, a grande maioria que eu atendo, todas comportadas, todo medo é elas passarem a usar decote, não sei o quê. Assim, disparado, ninguém quer isso. A mulher, ela senta e fala, doutora, eu quero uma naturalidade. Eu quero poder usar um biquíni confortável, não ter que ficar usando maiô. Eu quero me sentir bem dentro da minha roupa, da minha calça de trabalho. É uma questão, é só de se sentir bem. E não tem nada a ver com vulgaridade, ou com exageros, ou com plastificada, né? Porque muitas mulheres
tem esse medo também. Mas isso que você falou agora vem muito também sobre as redes sociais, né? E a imagem. E que a gente vê na rede social não reflete o que a gente vê na rua, andando na rua. Não. Né? Mais na rede social, Não. realmente, a gente vê muita coisa distorcida, né? Até porque o algoritmo, você viu uma foto, mesmo que seja pra se horrorizar com aquilo, o algoritmo te manda cada vez mais. Mas assim, vamos parar, vamos olhar na rua. Na rua as pessoas não são daquele jeito. Não, isso é muito engraçado. E é o que a gente sempre vem batendo na tecla, né? Sobre os médicos de verdade estarem falando nas redes sociais. Eu sei que é muito incômodo para todas nós. Eu não sei se você é super familiarizada, assim, com as redes sociais. Ou você tem uma… Eu tenho, assim, dificuldade de fazer. Mas a gente tem que fazer. Porque a gente mostrar… E você mostrar a sua naturalidade. Não é que vai abrir a sua página e só tem aquela bochecha, aquele corpo, aquela cinturinha de pilão. Não é isso a cirurgia plástica. É muito mais sobre um resgate da autoestima da mulher. Com certeza, da autoconfiança, da autoestima. Dela poder, né, executar tudo que ela precisa feliz com ela. Porque é muito mais sobre ela. E eu falo, se permita esse momento. Porque muitas se sentem culpadas. Mas eu deveria estar pagando as coisas pro meu filho. Sim, mas para você fazer algo por alguém, você precisa fazer por você antes. Então, se permita curtir esse momento. Muitas não se permitem. Então, é isso, assim. E eu quero mostrar o quanto a mudança delas reflete em tudo. Até no filho, no que ela vai pagar pro filho. Ela vai pagar com muito mais felicidade agora. Então, ela precisa pensar nela antes. Na autoestima, na autoconfiança dela. Sim. E dentro de tudo isso, né, de todas essas mudanças na mulher, o que a gente vê é que com a maternidade, com o climatério, maternidade, tanto cedo quanto tardia, e o climatério, a necessidade do exercício físico. O que você acha sobre isso? Pra você… Porque todo episódio, não teve um episódio que a gente não falou sobre isso. E eu sei que muitas vezes a paciente, quando chega pra você… Ela quer uma resposta imediata, ela quer um resultado imediato. Eu falo, como que você vai me cobrar 40 anos da sua vida de sedentarismo que eu faça em um dia de cirurgia e que você vai pro resto da vida você vai ter aquilo? Sim. Você não fez em 40 anos. Não tem milagre. Eu falo que a paciente que já começa mal, não tem como terminar bem. No sentido do resultado. Então, ela precisa fazer por ela antes.Ela fala assim, depois que eu fizer a minha plástica, eu vou começar. Não vai começar. Você vai se estimular 2, 3 meses. E eu vou te falar que é um dado muito triste. Mas em torno de 80% das pacientes perdem o resultado. E muitas delas acham que, eu vou ganhar 3 quilinhos, tá tudo bem. Não, você não tem noção. Porque a mama, depois que ela cai, ela não volta pro lugar. O abdômen, ele não é tão ingrato, a não ser que você tenha grandes oscilações de peso. Mas a mama, esquece. Não tem exercício de peitoral que vai trazer essa mama pro lugar. Sim. Então, oscilação de peso impacta diretamente no resultado. Então, se ela não tem uma estrutura já muito bem feita antes, alimentar e de exercício físico, estilo de vida saudável, não é depois da cirurgia que isso vai se criar. Então, eu já peço no pré-operatório, olha, você vai criar essa rotina agora, não é depois da cirurgia. Você vai melhorar essa massa muscular agora, não é depois da cirurgia. Não adianta ela querer um abdômen mais retinho, mais firminho, se ela tem a parede muscular toda ferrada, toda frágil, frouxa. Então, ela precisa ter massa muscular para ter um bom resultado. De qualquer coisa. Tanto da cirurgia mamária, porque hoje eu faço muita cirurgia embaixo da musculatura, né? Eu faço muita prótese submuscular. O músculo que é fino, eu já cheguei a tirar de uma paciente de 32 anos uma faixa de músculo. Porque cedeu de uma tal forma, eu nunca tinha visto aquilo. De tanta frouxidão dessa musculatura. Sim. Abdômen, por exemplo, quantas vezes eu mal vejo a musculatura ali, de tão frágil. Tá um papel muito fino. Eu consigo ver as estruturas embaixo, de tanta fragilidade. Óbvio, tem a distensão dessa parede durante a gestação, mas não é só isso. Não é. É questão muscular mesmo. Na obstetrícia, né, eu brinco, né, que o GO é o único cirurgião que faz repetidamente a mesma cirurgia, né? Ninguém tira 2 vezes o apêndice, ninguém tira 2 vezes a vesícula, mas a gente faz a mesma cirurgia no mesmo lugar. Talvez só o plástico refaça, né, a mesma coisa. E a gente vê muito disso. A paciente fala assim, mas depois meu abdômen vai voltar. Aí vira uma cesárea, você olha, tem uma parede muscular, né? O músculo do tanquinho, gente. Isso. Muito fino, muito frouxo.
Não vai voltar. Não vai voltar. Ele só é aquele processo, né? Que não é só porque distendeu, Uhum. mas porque a ausência do exercício naquela musculatura, Dá força, ele né? afrouxou, né? Afinou, atrofiou. Vai voltar se você fizer atividade física, se você fortalecer aquela musculatura. Senão vai realmente ficar mais flácido, né? Existe uma falácia, né, sobre a questão da diástase, que muitas falam, mas o meu personal fala que se eu malhar, vai piorar a minha diástase. Tem uma questão de hipertrofia da musculatura, com certeza, ali, mas não é que vai piorar a sua diástase. Ela existe, ela vai continuar ali. Para fechamento com exercício fisioterápico, essa diástase tem que ser pequenininha e precisa ter um exercício persistente. Se ela afrouxar, essa musculatura vai afrouxar também. Sim. Então, não tem isso. Não é um... Elas justificam a falta da musculação ali na região, até em qualquer outra região. É porque eu tenho diástase e eu não posso fazer esforço. Não. Você deve. Precisa fazer musculação. Faz parte do seu resultado também. E não só pior que isso, é questão de manutenção. Ela vai perder o dinheiro dela, o tempo dela de recuperação, vai passar por tudo aquilo. E daqui 6 meses, perdeu o resultado. É o que eu tô falando, em torno de mais ou menos 80%. Eu quase não vejo paciente com 1 ano de pós-operatório, porque elas voltam. Porque eu pego tanto no pé em relação a peso, exercício, que às vezes ela não volta por vergonha. Ela fala, putz, eu engordei, eu vou emagrecer, depois eu volto. Eu vejo, porque eu fico atrás ali das mensagens, eu vejo elas justificando pra secretária, ai, nossa, a doutora vai ficar brava comigo porque eu ganhei peso. Não, eu vou perder o peso primeiro, depois eu marco. Entende? E é isso, né? E ela se sente culpada por você, não por ela, entendeu? Ela fala assim, a doutora vai brigar comigo. Não, você não pode se permitir isso, né? Você não pode, porque você… É um sonho realizado. Exato, e quando ela opta pela cirurgia plástica, quando ela opta por isso, ela se colocou em primeiro lugar. Ela se colocou em primeiro lugar, ela se olhou, ela falou assim, não, é isso que eu quero, foi lá e fez. E aí depois, o imediatismo, ou, né, se engole na vida. Então eu acho que tem que ter um trabalho multidisciplinar ali para essas pacientes, para elas entenderem e mudar, tem que mudar a cabeça. Tem que mudar o entendimento. Porque é isso, você melhora a cintura, você melhora a mama. E aí daqui 2, 3 meses ela ainda tá bem, depois ela volta pra rotina, vira a vida louca, os hormônios bagunçados, continua perdendo colágeno, porque a gente não vai ganhando colágeno. Não, A gente vai perdendo. E a gente tem que manter. A gente tem que manter uma alimentação saudável, a gente tem que manter o exercício físico, até potencializar. Aí eu queria já fazer um gancho sobre cuidados pré-operatórios e pós-operatório, porque você falou em hormônio, da questão de quem faz reposição hormonal e vai para um procedimento cirúrgico. Que é um assunto que a gente pouco abordou aqui, né? Sobre o risco de trombose e tal. Que a paciente tem que avisar o cirurgião que está fazendo uso de hormônio. Porque precisa suspender. É muito difícil. Porque assim, o hormônio ele é maravilhoso pra mim. Porque o resultado que ele faz pra paciente em pele, musculatura, é fantástico. Operar pacientes que não usam hormônios e estão menopausadas é muito difícil. Principalmente quando a gente fala de tecnologia de tratamento de flacidez, que é de retração de pele. Que cresceu muito, na verdade, a primeira tecnologia foi criada em 2020, então é muito cedo, é bem recente. Então elas são novas pra gente. No começo, a gente começou a usar em várias pacientes. E os resultados eram diversos. Às vezes você via uma qualidade de pele boa e falava, mas por que será que essa aqui não funcionou tão bem nessa paciente que tem essa qualidade de pele? Então começou-se a estudar os casos e entender que a paciente precisava do hormônio, precisava estar desinflamada, precisava fazer atividade física, precisava de uma taxa muscular boa. Então começou um novo mundo. Bom, daqui pra frente, então a gente vai indicar para paciente que tem uma boa indicação para retração de pele. Qual é essa paciente? Paciente que faz reposição hormonal. A grande maioria das vezes quando a gente fala de paciente já ali menopausada, né? Então, pra mim, o hormônio é maravilhoso. Porque ele vai me dar uma resposta que na paciente que não tá usando não vai ter. Bom, mas para a cirurgia, a gente vai entrar em grandes riscos. Muitas dessas pacientes esquecem desse momento, dessa medicação, Então, assim, tá usando alguma medicação? Não, só do tireoide. Mas é super comum. É sempre super assim. comum. Mas hipertensa não, o que você usa? Captopril. Não avisa que tá fazendo uma alta dose de ela não é mais antioxidante. Ela tá tratando, a pressão dela tá normal. Gente, a gente tá rindo aqui, mas isso é super importante. Se você está usando um hormônio, qualquer ele, seja da sua pílula anticoncepcional, seja da sua injeção anticoncepcional, seja da reposição hormonal, ela precisa ser esse hormônio precisa ser suspenso para qualquer procedimento cirúrgico. Quebrei o pé, vai ficar o membro parado?
tem que parar o hormônio. É, Porque senão dá trombose. exato. E uma outra coisa também que acha, mas é um fitoterápico e tal. Então, é vitamina. Gente, pool de vitamina antioxidante, Precisa falar também. ômega 3, Uhum. eles podem desacelerar Cúrcuma. o processo inflamatório. Que a gente precisa de Pra- alguma resposta Da inflamatória cicatrização. para cicatrização. Então, Exato. muito frequente isso que você falou. Foi Muito. perfeito. Porque a paciente, ela não considera… Quando você fala assim, me fala o que você tá tomando. Tudo que você tá tomando. E muitas vezes ela esquece. Aham. De Mas- coisas que são fundamentais pro resultado final. E nós estamos falando muitas vezes de cirurgias longas. A cirurgia Uhum. plástica tem uma cirurgia pequena, que é o implante de prótese, né? A colocação da prótese. Uhum. Nós estamos falando de 2 horas. O restante é tudo de 4 pra frente. Sim. Então são cirurgias longas. Uhum. Não tem cirurgia pequena na cirurgia plástica. Então a gente já tem naturalmente este risco. Ele já Uhum. está embutido no procedimento. E aí quando você vem com hormônio, além do risco, né, de trombose que aumenta muito, Uhum. nós também vamos cair no risco de sangramento. O hormônio, ele aumenta muito o sangramento. E Sim. muitas vezes eu tô operando, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Exato. E aí, quando eu saio, o paciente, não parei o ômega 3. Não, mas não, pelo amor de Deus. Então, é muito importante falar tudo que ela tá usando, mesmo que ela ache que é irrelevante. Uhum. É irrelevante? Fala. Porque a gente precisa organizar esse pós-operatório para que não tenha nenhum problema no Uhum. pós. E fazendo adendo ainda, continuando nesse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, é principalmente quem toma manipulado. Sim. Porque fala, não tem nenhum hormônio, eu não tô tomando nenhum hormônio. Aí você chega com a lista de manipulados, você olha e fala, É uma lista mesmo, uma página. esse aqui, né? E lembrando também que não é só medicação comprimido ou cápsula. Creminho, Uhum. sprayzinho, tudo isso entra no pool ali que você O tem que chip, avisar. Injetável, o O implante. chip, assim, ó, pra mim é uma tristeza, porque é uma coisa que eu não consigo tirar. Sim. Eu não consigo suspender. Então, Uhum. o que eu falo? Geralmente, se são 2 hormônios, que a grande maioria, né, tem 2 hormônios ali, eu falo, então vamos esperar. Quando você for trocar, a gente faz a cirurgia, espera aí pelo menos 30, 45 dias, aí depois você recoloca. Uhum. Vamos fazer isso que é mais seguro. E ainda assim, a gente sabe que muitos hormônios, ainda com 6 meses, não finalizam, né? Sim. Ficam ali, Isso. metabolizando Uhum. ali. Então, é um risco. Eu já, depois do Covid, esses casos de trombose aumentaram muito. Então, Uhum. o Covid, ele tá de volta. Eu Uhum. acabei de suspender o mês passado uma cirurgia, porque o paciente tava com Covid. Na verdade, ainda tem, né? Tem menos quantidade, muita gente nem faz teste mais. Exato. Passa como um resfriado, porque pós-vacina, né? Graças a Sim. Deus, né? A gente saiu daquele sufoco que tava, porém, ainda existe. Volta e meia, assim, eu faço o diagnóstico de Covid. O paciente acha, né? Não, é só um resfriado mesmo. É só uma rinite. Uhum. Eu só É. queria um antialérgico. Aham. Vai colher um teste e vem positivo, É, não raro. e agora as pessoas relutam pra fazer o teste. Uhum. Falam assim, Sim. não, mas aí vou lá fazer o teste pra quê? É. Vou fazer teste pra fazer diagnóstico. Diagnóstico. Entendeu? E pra tomar todos os cuidados, afinal você vai passar por um monte de Pra gente, gente que ele lidar com continua as complicações contaminando. do vírus. Hum. Né? E aí, quando a gente fala de cirurgia, eu já passei a tomar todos os cuidados independente, porque o Covid, ele tá aí, então eu já… passou de uma programação, passou de 4 horas, todo mundo vai de anticoagulante pra casa. Eu Uhum. aumentei a minha indicação Sim. por medo mesmo, Sim. porque o hormônio, porque tem o Covid, porque Uhum. tem já a cirurgia que já tem esse risco, Uhum. então hoje todo mundo já sai… tem um risco de sangramento? Sim, mas é muito melhor ter um risco de sangramento do que ter um risco, né, de uma trombose. Potencialmente é muito Sim. mais problemático. Uhum. Principalmente, tipo, mama. São cirurgias com uma cavidade pequena. Então, assim, o risco é muito pequeno também, né, de Uhum. sangramento. Mas eu Sim. prefiro ainda, quando há balança, sempre tomar o cuidado. Sim. Eu E prefiro. a gente tem hormônios mais ou menos trombogênicos e Aham. vias de administração mais ou menos trombogênicas, né? Uhum. Então, o estradiol é mais trombogênico, Uhum. principalmente se for via oral, porque vai passar pelo fígado, então vai alterar a fator de coagulação. Uhum. Ele é o que mais causa trombose. A progesterona não é trombogênica, principalmente se ela não for via oral e tal. Então, vai minimizando o negócio. A testosterona é intermediária, né? Uhum. Tem a gestrinona no meio. Então, tem que analisar caso a caso. Mas, a via de regra, a gente vai suspender os hormônios antes de um procedimento cirúrgico. Com certeza, porque o risco não vale o risco, né? Exato. E em relação ali os cuidados pós-operatório também, né? Porque é isso, depois que a paciente se recuperar, a gente continua batendo na tecla de voltar, né, às medicações anteriores, a reposição hormonal, voltar com o médico de origem, né, que faz essa parte, que cuida dessa parte, e manter um hábito e um estilo de vida saudável. Hoje a gente fala muito da caneta, né?
Eu não sei o quanto isso interfere pra vocês. Verdade. Mas Tem as muita paciente pacientes, usando. muito. Muitas pacientes também, é uma das coisas que omitem. Ela tá usando tal coisa, você anota tudo. Aí passam uns 5 minutos de silêncio e o monjar. Só que a gente tem que lembrar que são 3 semanas de suspensão. 3 semanas de suspensão. E qual que é o pior? Eu tava lendo um artigo que fala que nunca se viu uma taxa tão grande de sarcopenia como atualmente. Sim. Porque as pacientes usam a caneta, não se preparam da parte muscular e alimentar, estão perdendo muita musculatura, e aí vem a menopausa, que já vem a flacidez, então ela não tem o preenchimento dessa musculatura. Flacidez. Então, essa paciente, ela chega muito descompensada. E sem hormônio, a grande maioria das vezes, já porque tem uma contraindicação ou porque nunca foi procurar. Então, vem uma paciente totalmente desorganizada ali para cirurgia plástica, onde a gente sabe que o resultado vai ser muito aquém do que a gente entregaria normalmente. Eu acho que foi muito acertada essa decisão, né, de que agora só é vendido com receita médica, porque usar essas canetinhas sem orientação, sem dieta, sem atividade física, eu acho que faz mais mal do que a obesidade. Porque no final do processo, vai suspender a caneta, vai voltar a comer. Vai voltar a engordar num corpo com menos músculo. Com uma taxa metabólica basal ainda menor. Então, vai preencher de novo de quê? De gordura. Perdeu músculo e gordura no processo de emagrecimento. Mas vai voltar só gordura, né? Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada mesmo. Porque realmente tá colocando a população em risco. Porque a gente vai ter, senão, uma geração de sarcopênicos, né? Sarcopenia, gente, é baixa massa muscular, tá? Proporcionalmente baixa massa muscular, é disso que a gente tá falando. Então, uma geração de sarcopênicos, né? E que tá intimamente correlacionado com uma menor longevidade, né? Quanto mais músculo a gente tem, principalmente de quadríceps, os estudos mostram que a gente tem maior longevidade. Então, se a gente tá queimando o músculo, a gente tá diminuindo longevidade. A gente tá falando de uma paciente que não vai levantar da cadeira com 70 anos. Exato. Então, assim, ela precisa ter uma liberdade de movimentação. Ela precisa ser autossuficiente na movimentação. O que é? Só falta de musculatura? Mas por quê? Porque usou a caneta no passado sem uma supervisão. Então, é muito importante. Quando a gente fala de cirurgia plástica, pra mim, obviamente eu quero a paciente emagrecida, mas não a qualquer custo. Eu preciso que essa paciente tenha massa muscular, que ela mantenha esse resultado. Então, ela não vai conseguir isso se ela não mudar estilo de vida. Ela pode fazer uso da caneta e, pelo amor de Deus, não sou contra. Mas eu preciso que ela tenha supervisão desse processo e manutenção desse processo. Porque nessas oscilações de peso, a minha cirurgia, assim, é isso. Eu tenho tido cada vez menos resultados a longo prazo. Porque as pacientes, quando estão completando 1 ano, elas já estão preocupadas de fazer uma outra cirurgia, porque já oscilou tanto peso. E daí você falou de mudança de estilo de vida, e a gente tem que falar de alimentação, né? Você falou de inflamação, né? O corpo inflamado não funciona direito. E a cicatriz é outra, né? A qualidade da cicatriz é outra. Não, hoje eu tenho até uma nutricionista no meu processo e muitas pacientes nem entendem. Ontem mesmo eu fui atender uma paciente, ela magra, faz atividade física, ela, doutora, mas eu preciso mesmo, tipo, tirar o açúcar, tirar a farinha de trigo do meu processo para cicatrização. Sim, mas aí que é o importante. Nós estamos falando de um processo completamente inflamatório para um outro processo que vai demandar do seu organismo para cicatrização. Então, uma paciente inflamada, cicatriz inflamada. Então, não adianta se preocupar com a cicatriz se você não faz nada por ela. Um processo de cicatrização não depende só do médico. Muito no passado ficava assim, minha cicatriz tá horrível, meu médico fez uma cicatriz horrorosa. Não, mas não depende só do médico. Um processo de cicatrização, ele depende do trabalho da paciente, do trabalho do médico e de um outro fator que é o fator genético. Então, tem muitos fatores que interferem nessa cicatrização. Então, se cada um fizer o seu trabalho, vai funcionar tudo bem. Mas todo mundo tem que trabalhar. Não adianta querer uma cicatrização boa e ficar se entupindo de doce no pós-operatório. Não faz nenhum sentido. Mais inflamação, mais inchaço, essa cicatriz vai ficar mais distendida, maior risco de fibrose. Seromas que nunca param. Então, a alimentação é o principal de um processo de recuperação. É ali que o corpo vai precisar, tudo que ele precisa, ele vai recrutar dali. Então, é o primeiro passo. É fundamental, É fundamental. E é engraçado, falando sobre isso, quando a gente pega ali o climatério e a perimenopausa, pelas oscilações hormonais, por todo o processo que a gente passa,
parece que acende uma lanterna, uma luz dentro da nossa cabeça sobre o doce, né? Parece que uma compulsão imediata sobre o doce. E aí a paciente no pós-operatório já tem um processo dolorido, aí o doce, então, é o afago no coração, é a compensação, né? E o pãozinho? O pãozinho francês. Ai, doutor, mas eu só como 2 pãezinhos por dia. 2 pãezinhos por dia. Mas é de manhã e de noite, não tem nenhum aboliu problema. o pãozinho francês faz mais de 10 anos. Mas é assim, é um dos problemas que eu encontro. Até que a lactose não é tanto, mas o glúten é uma coisa muito presente na nossa rotina. O açúcar, então, piorou, porque é aquilo. Como você tá num catabolismo absurdo, né? Então, o seu corpo tá queimando pra caramba. Eu falo que a cirurgia, a cirurgia plástica, é um atropelamento. O caminhão passou e deu ré, e agora o seu organismo precisa cicatrizar. Então, ele precisa de uma alta demanda de coisas boas. Não adianta Nutrientes. E aí, num processo que todo mundo que tem alguém que foi atropelado sabe que essa pessoa não come, ela não tem vontade de comer. Mas por quê? Porque o organismo tá funcionando tanto, não tem essa vontade de se alimentar. E aí é um grande problema também, porque ela só quer se alimentar de bobeira. Ela não quer se alimentar rápida. Ela não quer porque o cérebro se alimenta de glicose, né? Exato. Do açúcar rápido ali, né? E ela tá tão, aí é isso assim, que vai… Ela tá tão debilitada e se recuperando que ela fala assim, ai, preciso de uma energiazinha. Mastigar o bife não vai rolar. Não vai. Então, não é muita função. Os bombonzinhos é mais rápido. Exato. E você já até acorda. Esse é um problema. Então, assim, elas não sabem o quão mal elas estão fazendo para um processo de recuperação delas, comendo um docinho, sabe? Então… mas é importante a gente também não afastar a paciente que pode não se identificar com esse discurso. A gente não tá demonizando o pãozinho francês, gente. A gente tá falando de equilíbrio. Não é que não pode comer nunca. Pelo amor de Deus, eu falei, eu aboli o pão francês da minha vida, eu aboli do meu café da manhã, que era pão com manteiga. Aquela coisa, né, tradicional do brasileiro. E aí, eu fui pra ovo, porque é mais nutritivo, porque é o que vai me dar energia pro resto do dia e tal. Não quer dizer que eu não coma nunca pão, ou que, né? Eu ia uma perguntar, pizza, italiano, coisa, você aboliu o pão italiano? Não, como um pão italiano, Mas é um gente. equilíbrio. Acho que tudo é Mas equilíbrio não é na todos os vida. dias. E assim, não dá pra ter uma dieta persistente se você não tiver um equilíbrio. Sim. Não ter ali o momento do lixo. Tá tudo bem. Só que teve o dia do lixo, no dia não, né? O momento do lixo. No outro dia, volta pro zero de novo. Numa nova organização da sua dieta. Porque senão também ninguém aguenta. Eu falo para os pacientes, você não pode viver nesse extremo. Não tem mas extremos. É o equilíbrio, Exato. entendeu? O equilíbrio é o fator que é o mais difícil da gente. E eu acho que isso com o nosso amadurecimento, eu acho que a gente chega muito mais atenta a isso. Porque quando a gente vai, ficando mais Madura. maduras. Mais sábia também. Aí a gente tenta buscar mais o equilíbrio das coisas. E eu acho que o mundo tá caminhando para esses hábitos saudáveis. Apesar da obesidade, do sedentarismo estar muito presente, ainda ser a gente vê que busca, né? E eu acho que o importante desse nosso bate-papo, o importante sobre isso é mostrar que o exercício físico, a alimentação e a cirurgia, né? Que é o caso que a gente está discutindo agora, sobre a cirurgia plástica, a melhora da autoestima. E quando a gente tem… É uma engrenagem. Quando a gente tem um pouquinho… Assim, a gente fica um pouquinho mais feliz, as coisas vão ficando mais felizes, né? Então, a gente vai querendo mais exercício. Quando a gente vê uma mudança, o paciente emagreceu. Por exemplo, pode ser o uso da canetinha. Não tem importância. Desde que… Primeira coisa, se você passou no médico, ele te prescreveu uma caneta… Você não tem uma bioimpedância ou uma densitometria do corpo inteiro para avaliar a sua massa muscular, para avaliar a sua gordura. Se você não tem esse acompanhamento, se ele te passa a canetinha, fala, volta daqui 3 meses, não orienta que tem que ter uma dieta. Porque o que acontece com a canetinha? Supre a fome? Supre. E aí você precisa de energia. Você não vai se alimentar direito. Você vai almoçar um brigadeiro, vai perder gordura, mas vai perder muita massa magra junto no processo. Ou aquele carboidrato ali que vai te satisfazer. Não tem problema. Não vou conseguir comer um pão inteiro, então eu vou comer só meio pãozinho. Exato. Porque eu falo muito do pãozinho porque, na verdade, é o glúten, né? Sim. Mas pode ser um bolinho, pode ser uma pizzazinha, pode ser qualquer coisa, na verdade. Sim. Então, você vai comer em menos quantidade. Isso não quer dizer que você vai comer de melhor qualidade. E o importante é comer de melhor qualidade. Eu falo para as pacientes, agora é a hora da proteína. Tudo bem, quer usar a caneta, tá tudo certo. Com orientação, supervisão e proteína e carboidrato de boa qualidade. Exercício físico, porque você vai perder pelo menos 30% da sua musculatura. Sim.
Então, bora recuperar isso aí. Aí você faz só pra eu concluir o pensamento. Aí você faz uma cirurgia de mama, uma redução de mama, ou melhora a mama da paciente. Aí ela coloca uma roupa de academia, que antes ela não usava, antes era aquela largona. Aí ela vai pra academia, ela começa a fazer exercício, começa a ver, porque ela já emagreceu. Vê o braço, né? Porque o braço eu acho que é sempre o maior problema da mulher. Abdômen, braço. Abdômen e braço. É que o abdômen ainda você esconde mais, né? Sim. O braço, às vezes, é mais evidente. Sim. Então, e aí ver esse retorno. Então é isso, eu acho que a gente tem que começar essa engrenagem, começar a rodar, né, essa mandala mesmo, pra isso, pra você ficar mais feliz, pra você ter melhorar a sua autoestima. Manutenção. E tudo vai uma dica que eu sempre dou em relação a essa mudança de hábito que a gente precisa ter, né? O nosso corpo está mudando nessa fase da vida, né? 40 a mais. Algumas coisas a gente precisa fazer para minimizar todos os danos que o tempo vai causando pra gente, né? Então, uma delas é a alimentação. E outra, atividade física. Então, e construir um hábito nessa fase é difícil, porque você nem sempre consegue ver o resultado imediato. Porque a natureza tá fazendo o oposto, fazendo a gente perder massa magra. Então, você tá lutando, né? Você tá nadando contra a corrente. E também vai fazer a gente ganhar mais peso, mais gordura. E aí, a gente tá tentando perder peso, que já é mais difícil. Então, porque ela falou assim, fazer essa engrenagem começar a rodar é mais difícil e às vezes é desanimador, né? Então, uma coisa que eu sempre falo em relação a construir hábito é para que a gente olhe para si, mas perceba, sinta o que mudança aquela nova atitude vai te dar depois. O que você vai sentir? Porque assim, eu não gosto de comer salada. Mas assim, nem sempre, né? A gente não tem mais idade pra fazer só o que a gente quer. A gente Criança tem que faz fazer o que quer, adulto faz o que precisa, né? Exatamente, a gente tem que fazer o que precisa. Mas assim, comer bolinho Ana Maria é bom? A hora que você tá comendo é bom. Mas assim, o que você sente no seu corpo depois que você come isso? Comer uma verdura é ruim? Mas o que você sente depois que você come? Né? Fazer atividade física é ruim? Até Drauzio Varela fala, né? Maratonista, ele fala assim, eu não gosto de correr. Eu gosto do que eu sinto no final da corrida. Então, observa o teu corpo depois que você fez aquela atitude positiva pra você, né? Construtiva pra você. E aí, talvez isso te ajude a construir um hábito. Eu vou contar uma história bem próxima, que é a minha. Eu vim de uma família de obesos, então minha parte paterna ali é bem obesa. Meu pai fez bariátrica para dançar a valsa comigo da minha faculdade, porque ele não conseguia dançar a valsa. Ele tinha 165 quilos nessa época. Ele fez em maio, eu me formava em dezembro, ele dançou a valsa comigo. E ele emagreceu muito mais, fez a cirurgia plástica por conta de excessos de gordura e pele. Então melhorou muito a autoestima. Mas eu fui criada neste ambiente de uma alimentação ruim e sem exercício físico. Fui sempre assim. Eu sempre gostei de coisas dinâmicas. Então com 27 anos eu comecei a pedalar e a correr, perdi 14 quilos. E assim, eu me mantive, mas nunca musculação. Nunca. Sempre atividades dinâmicas. Que eu sempre fui muito acelerada. Me identifico, Ju. Quando eu fiz a residência a gente faz cirurgia geral e depois faz cirurgia plástica. Cirurgia geral, voltei 10 quilos. Porque, louca, comia o que tinha. E o que tinha era o burgão da frente. Que a gente comia meia-noite junto com Coca-Cola. Ou era Habib's, que tinha aberto na madrugada. Então, a alimentação piorou. O que já era ruim ficou ainda pior. Eu parei 1 ano e voltei à atividade física. Emagreci de novo. Então, minha vida foi de falta de exercício de musculação, péssima alimentação e uma vida extremamente agitada. Falta de sono, sempre fui de dormir muito pouco. Se é madrugada, eu dormi 4 horas. Então, assim, uma desestrutura. Quando eu comecei a envelhecer, e eu não fui mãe ainda, eu comecei a ver sinais de flacidez intensa. Que talvez uma mãe teria. Então, me internei. Eu não executei, mas meu marido fez a tecnologia. Há 3 anos atrás. E eu fiz o meu explante mamário também. Até por conta de medo de uma gestação e de uma mama maior. Minha mama já estava gigantesca. Então, tirei minha prótese. Bom, nesse período eu falei, não adianta. Se eu não mudar meu estilo de vida, daqui a pouquinho vai eu de novo para essa tecnologia. Porque é uma oscilação de peso absurda. Então, eu comecei a fazer o que adulto faz. Comecei a fazer musculação. 2 vezes na semana, mas ainda mantinha meu beach tênis ali na minha agitação. Obviamente, não tem resultado. Porque 2 vezes por semana e beach tênis queimando tudo.
Aí comecei acompanhamento com nutricionista. Hoje é um vício ir na academia. A sensação é maravilhosa. E você vê tudo durinho, musculatura aparecendo. Hoje eu deixei o beach vai eventualmente final de semana, mas a musculação eu criei um hábito. Isso. E a alimentação vem junto, porque você começa a ver resultados, você fala, poxa, eu não vou perder o resultado da minha academia. Eu fiquei ali 1h30 na academia, agora malhando, correndo, não sei o quê. Agora eu preciso comer bem pra poder manter isso. Então, realmente são hábitos. Se você faz isso todos os dias, passa a fazer parte da sua rotina. Se você faz de vez em quando, você não tem ânimo nem pra levantar pra fazer isso. Então, é isso. Eu acho Maravilhoso. fantástico quando a gente pode nesse ambiente, né? Que é um ambiente seguro pra gente, mas que tá ali pro público em geral. Quando a gente conta as histórias, porque muitas das mulheres vai se identificar com você. A sua história é igual a da Maria, que é igual a da Joana, que é igual de todo mundo. E muita gente se identifica. E você falar sobre o exercício físico, sobre a mudança de hábito, você conseguiu. Por que ela não pode conseguir? Sim. A Vivi conseguiu, eu consegui, somos mulheres. Somos mulheres, você não é mãe, a Vivi não é mãe, eu sou mãe, eu também tive, né? Eu também tenho a demanda, eu trabalho, vocês trabalham, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem os seus problemas. Mas o que a gente tem que ter é a consciência. E o exercício físico, a musculação, eu também sou, assim, pra musculação, pra mim, é o mais difícil, é sofrida. Eu gosto de correr, eu gosto do beach tênis, mas eu vou, hoje eu não vou mais sofrendo. A não ser quando aumenta a minha carne. Aí eu vou sofrendo. Mas volta feliz. A sensação é muito gostosa. Gente, quando você sai da academia e você tá suada, assim, você fala, meu Deus, que delícia essa sensação. Eu acho que mais do que a sensação física, assim, a sensação de dever cumprido. Comigo mesma. Sim. Sabe assim? Quando eu como saudável, e eu te ouvi falando, né, da época da faculdade e tal, eu falo que eu já nasci com todos os problemas de saúde pra me manter na linha, né? Então, eu tenho lipedema. Eu também tenho. Se eu desandar um pouquinho da dieta, eu tenho gastrite. Então, eu fui a estudante que comia salada. Eu lembro que eu dividia com uma colega minha, que a gente dividia a república, né? A gente pedia um PF, né? Que vinha lá o arroz, feijão, o bife. Aí vinha um purê de batata e uma salada. Mas o bife era enorme. Então, a gente dividia o bife no meio, era meio pra cada um. Ela comia arroz, feijão e bife. E eu comia metade do bife, o purê e a salada. E aí, porque é o que, né? Porque se eu comer esse arroz e feijão vai ficar pesado pra voltar à aula. A gente tem aula o dia inteiro, aquela coisa e tal. Gastrite. Mas eu preciso comer fruta, verdura, legumes todos os dias. Eu me sinto mal, me sinto cansada. Me faz falta se eu não comer. Então, nisso daí eu sempre fiz certo. E eu tenho lipedema, então qualquer coisa incha. Então, comidas pró-inflamatórias. Nossa! Mas assim, eu não me sinto bem depois. Isso pra mim é marcante, porque uma vida de alimentação ruim sem exercício, eu desenvolvi tudo, né? Flacidez, gordurinhas, lipedema. E a hora que você começa a mudar seu hábito, aquela coxa… Mas assim, eu pegava a gordura e de ver os globulozinhos pela pele ali. Eu falava, caramba, olha isso aqui, como já mudou. Sim. E assim, aí você fica mais estimulada. A alimentação pra mim é um ponto muito difícil. Eu não gosto de comer salada. Não importa se você não gosta. Você precisa, entendeu? Você come a verdura. Tá tudo você bem, adulta, você tem que fazer o que tem que fazer. Exatamente. E aí, isso. hoje, pra mim, é fazer a atividade. Fazer a musculação, que eu também não gosto de fazer. Eu também sou da atividade, dinâmica. Principalmente de ao ar livre e tal. É isso que eu gosto de fazer. Mas eu faço, e no final, não é só o bem-estar do final do exercício, que todo mundo vai ter, né? Liberar ali uma endorfina e tal. Sim. Mas pra mim é um check mental, assim. Eu fiz pra mim. Eu tô cuidando da Vivizinha, a hora que eu tô comendo. Exatamente, a hora que eu tô comendo direito. Tô cuidando do meu envelhecimento. Eu tô cuidando de mim, entendeu? E isso me alimenta emocionalmente. E aí, por isso que eu continuo fazendo. Por que todo mundo, né, junta o seu dinheirinho, que seja ali na poupança, no investimento, e não faz o mesmo pela sua saúde, né? É o seu dinheirinho todos os dias está sendo economizado ali para você ter um envelhecimento muito mais saudável, muito mais independente. Quem que, assim, em sã consciência fala, eu quero ser acamada e depender de alguém. Pelo amor de Deus, isso é um medo da pessoa. Gente, eu só quero ir no banheiro, fazer xixi, levantar sem precisar. Na privada, de boa. Sem quebrar o quadril no processo. Eu quero pegar meu carrinho ali e poder ir ao supermercado bem tranquila e ter essa independência de andar pelo supermercado e não depender de alguém para fazer isso para mim. Eu quero ser independente. A pior fase da paciente é a primeira semana pós-operatório. Eu falo para ela, você vai se arrepender muito. Porque você passa a ser dependente de alguém para poder levantar, para poder se movimentar,
E aí Tomar banho. elas ficam malucas. Uhum. E aí é onde elas fazem muito esforço quando não deveria. Porque ela não quer chamar a mãe, ou o marido, ou o filho pra ajudá-la Não dá mesmo. trabalho. Não dá trabalho. Então eu falo, olha, então essa aqui é essa cadeira elétrica, ela te bota em pé e você sai andando. Você não vai precisar de ninguém, mas você vai dormir nela durante 2 semanas e tá tudo bem. Elas amam a cadeira. Elas odeiam a possibilidade de até experimentar. Quando elas experimentam, falam, meu Deus, como que eu recusei essa possibilidade? Porque é maravilhosa. Que é realmente essa parte da dependência. Uhum. Isso mata qualquer ser humano. Então, por que a gente não tá fazendo algo… Porque a gente não faz a poupança Agora. muscular, né? A poupança dos hábitos, da qualidade de vida, pra lá na frente Exato. a gente não precisar depender de ninguém, né? Mas eu acho que é maravilhoso. isso. Eu acho que foi muito bom, Ah, João. Obrigado. eu que agradeço, foi muito acho que a gente legal. falou muito sobre coisas muito importantes. E é isso. E trazer para as mulheres a importância de se acolher, de se amar. E que sim, a cirurgia plástica tá aí também para Um recurso, como né? recurso. Não, muito. E muito forte, né? Pra autoestima, pra autoconfiança. É isso, assim, não adianta a gente recusar essa parte que um dia, né, vai chegar, alguém vai se queixar que esteja da mama, da gordurinha do colote, e tá tudo bem, e existem muitos recursos pra poder melhorar. Hoje a cirurgia plástica é um mundo, assim, absurdo. Cresceu muito depois da pandemia e tem muito pra oferecer pras pacientes, como tudo, melhora de estilo de vida, melhora de autoestima, tudo. Ai, que legal. Isso. Muito bom. Obrigada, Muito bom, viu? obrigada. Foi ótimo. Obrigada. E se você se identificou com esse conteúdo, compartilhe para alguém, né? Curta e compartilhe. E a gente volta no próximo episódio.